Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um experimento bem legal. Como vocês devem saber, se não sabem não tem problema, quando a gente declara um vetor, a gente declara o tamanho dele, certo? Por exemplo, um vetor de 3 posições. O que acontece se a gente ultrapassar esse tamanho que a gente determina do nosso vetor? Então existem linguagens como Java que não permitem que se tente colocar valores além do tamanho do vetor. Ele gera uma exceção. Agora, tem linguagens como C que permitem. Aí você vai pensar, ué, mas se o C permite que eu coloque um elemento dentro de um vetor além da posição máxima dele, então para que eu coloco o tamanho máximo do meu vetor? Quando você declara um vetor e coloca o tamanho dele, que é o que você deve fazer, o que acontece na memória? É reservado um espaço para que caibam os elementos que você declarou. Então, se o teu vetor tem 3 posições, então vai ser reservado na memória um espaço para caber 3 elementos, certo? Se for um vetor de inteiro, por exemplo, vai ter espaço suficiente para caber 3 números inteiros. Legal. Mas o que acontece, então, se eu colocar um quarto elemento, um quinto elemento, um sexto elemento? Pode ser que quando você for executar o programa, aparentemente não aconteça nada demais. Ele vai funcionar numa boa. Mas isso pode gerar um efeito colateral muito legal, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos para o código. Então, como eu falei para vocês, existem algumas linguagens que não permitem que você ultrapasse o tamanho do vetor. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no Java o que acontece. Olha lá, ó. Vou criar um vetor de 3 posições em Java. Então, int a recebe new int 3. É assim que a gente declara um vetor em Java. Então, olha lá, o elemento 0 recebe 1, por exemplo. O segundo elemento vai receber 3. O terceiro elemento recebe 5, por exemplo. Então, os índices aqui, ó, a primeira posição é a 0, a segunda é a 1 e a terceira é a 2. Quando a gente executa esse código, não vai fazer nada, porque eu não estou pedindo para imprimir nem nada, mas ele funciona. Olha lá. Construído com sucesso. Agora, olha o que acontece se eu tentar colocar um quarto elemento. Lembrando que esse vetor só deve ter 3 elementos. Então, se eu colocar um quarto elemento aqui, olha o que vai acontecer quando eu tentar compilar ele. Olha lá. Deu uma exceção. E qual que é a exceção? Array index out of bounds exception. Então ele está falando, olha, o índice do meu vetor, né, o índice é essa parte aqui, ó, está além dos limites que são permitidos. Bacana? Agora vamos fazer a mesma coisa em C. Então aqui do lado esquerdo está o C. Vou criar o meu vetor de 3 posições também. Vou fazer da mesma forma. A posição 0, ou o primeiro elemento, recebe 1. O segundo elemento recebe 3, igualzinho. O terceiro elemento recebe 5. E vamos executar. Quando eu executo, maravilha, rodou, não aconteceu nada. Agora, olha o que acontece se eu colocar um quarto elemento aqui, ó. O que acontece? Nada demais, ele executa. E a gente pode ter a falsa sensação de que está tudo certo, de que a gente não errou. E pior, se eu tentar apresentar na tela, por exemplo, os valores, ele vai permitir. Olha lá. Reparem, nada demais aconteceu, funcionou. E aí a gente pode ter a falsa sensação de que colocar o tamanho do vetor é desnecessário em C. Só que agora eu vou mostrar para vocês um possível efeito colateral que acontece se a gente não respeitar o tamanho do vetor. Olha que barato. Vou criar antes aqui uma variável x. E vou dizer que x recebe 10, certo? Olha lá. Vou dizer que x recebe 10. E vou imprimir os valores das variáveis. O que é esperado que aconteça? Que seja apresentado o número 10 primeiro, que é o valor de x, depois 1, depois 3, depois 5, certo? Então vamos executar. Olha lá. Opa, certinho. O 10, que é o valor da variável x, depois o 1, depois o 3, depois o 5. Agora, vamos ver o que acontece
se eu colocar aqui um outro valor e vamos executar. Epa, o que aconteceu? O valor de x não era 10? Quando eu fui apresentar o x aqui, não era para apresentar 10? Só que ele apresentou 7. Ele apresentou o valor dessa posição do vetor. Olha lá. Vamos executar. O valor de x passou a ser 7. Por que o valor de x passou a ser 7? Porque quando eu deixei de respeitar o tamanho máximo do meu vetor, essa nova posição invadiu o endereço da variável x. Houve uma invasão aqui. Esse endereço aqui dessa posição do meu vetor acabou sendo o mesmo endereço da minha variável x. Que coisa maluca é essa, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou imprimir os endereços das variáveis também, para a gente entender o que está acontecendo. Se vocês virem os vídeos anteriores, vocês vão ver que é possível ver o endereço das variáveis. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui. Então olha lá, eu mudei o meu código para permitir que seja apresentado o endereço da variável e o seu valor. Tudo bem? Então aqui eu estou mostrando o endereço da variável x e o valor da variável x. O endereço da primeira posição do meu vetor e o valor que está nessa primeira posição. O endereço da segunda posição e o valor da segunda posição. O endereço da terceira posição e o valor que está na sua terceira posição. Aqui eu não estou ultrapassando o tamanho máximo do meu vetor, eu estou respeitando o tamanho de 3 posições, ok? Então vamos ver o que acontece quando a gente executa esse programa. Olha lá, quando eu executei, então foi reservado para a variável x o endereço 6dfe9c. Quando eu declarei o meu vetor, então a posição 0 do meu vetor está no endereço 6dfe90. Por quê? Porque o meu vetor precisa de 12 bytes para armazenar os 3 elementos do tipo inteiro. Cada elemento do tipo inteiro, cada valor, ocupa 4 bytes. Se são 3 elementos, então são 12 bytes. Por isso que do 9c ele pulou 12 valores para o 90. Só que aí a posição 1 é o 94 e a posição 2 é o 98. Ok? Aqui do lado, vocês conseguem entender o que está acontecendo. Ó. Então, a variável x foi declarada nesse endereço. Aí, quando eu declarei o meu vetor, ele reservou 12 bytes. Então, a primeira posição é essa de baixo. A segunda posição são 4 bytes depois. E a terceira posição são mais 4 bytes depois. É assim que é reservada a memória, pelo menos usando o Windows 10. Se for em Linux, fica um pouco diferente, mas a gente pode ter problemas parecidos também. Então, se a gente entender o que acontece na memória, então dá para entender o que acontece se a gente ultrapassar o limite do meu vetor. Se eu colocar aqui um A na posição 3, né, que é o quarto elemento, ele vai usar o endereço 98 mais 4. A minha quarta posição vai começar no endereço 6dfe9c. Então, o meu quarto elemento vai estar invadindo esse endereço aqui de cima. É por isso que, se eu atribuir um valor à posição 3 do meu vetor, ele vai colocar o valor no endereço da variável x. Então, entenderam a caca que acontece aqui? É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for trabalhar com vetores em C, porque ele não avisa que a gente está ultrapassando os limites do vetor e pode dar uma caca dessa aí, você acabar interferindo em valores de outras variáveis. Então vamos ver o que acontece aqui. Ó. Agora eu vou invadir o espaço além dos limites que eu reservei. Vamos executar e ver o que acontece. Olha lá, a quarta posição usou esse endereço de memória, que são os próximos 4 bytes aqui do meu vetor, né? Porque reparem que o vetor ele ocupa espaços em sequência da memória, né? Ele colocou um 7 nesse endereço, só que esse endereço é o endereço da variável x. Ups, o 7 que eu coloquei aqui no elemento 3, eu coloquei
lá na variável x, na verdade, porque esse elemento invadiu a posição da variável x. Muito legal, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.